Muitos não entendem ou não concordam que o Senhor Jesus é Deus. Mesmo sendo homem, ele também era Deus. Muitos até podem aceitar que ele era filho de Deus, mas não o filho de Deus eterno, ou Deus o Filho. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: evidentemente grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, essa é uma tradução da Bíblia de João Nelson Darby. O homem puramente intelectual considera inaceitável essa realidade, e muitos se revoltam de modo implacável contra essa fantástica e incomparável manifestação. Alguns apontam o caráter humilde e sofredor de Jesus, a fadiga junto ao poço de Sicar, João capítulo 4, versículo 6, o sono sobre o travesseiro, em Marcos capítulo 4, versículo 38, o forte clamor e as lágrimas, em Hebreus capítulo 5, versículo 7, as 14 orações registradas no Evangelho de Lucas, indicando humildade e dependência de Deus. Tudo isso prova a sua verdadeira e completa humanidade. Mas, sendo isso verdade, presumem que o Senhor Jesus não podia ser Deus. Tal conclusão, no entanto, é fruto de raciocínio meramente humano. Como o intelecto deles pode decidir o que Deus pode ou não pode fazer? Eles não dão a Deus o crédito de ser maior e mais sábio que eles? Esses expositores não atentam para as várias passagens das Escrituras que claramente afirmam que Cristo é tanto Deus quanto o homem. Como, por exemplo, Colossenses capítulo 2, versículo 9. Nele, aquele homem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Falando do Senhor Jesus em 1 João capítulo 5, versículo 20, João declara que ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Também João, no seu evangelho, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. O escritor aos Hebreus diz: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Independentemente dessas afirmações, a história de Jesus na terra prova a mesma coisa. Muitas de suas obras somente lhes são atribuídas pelo fato de ele ser Deus. Sua autoridade sobre o mar violento, por exemplo, Marcos capítulo 4, versículo 39. A caminhada por sobre as águas, Mateus capítulo 14, versículo 25. A capacidade de ler o pensamento dos homens e de responder às suas indagações, Lucas capítulo 5, versículo 22. O conhecimento de coisas que iriam acontecer, Lucas capítulo 9, versículo 21, João capítulo 13, versículos 1 e 3, capítulo 18, versículo 14. E há muito mais. Reconhecemos que a ocorrência simultânea de duas características tão singulares é um mistério: ser homem e ser Deus ao mesmo tempo. No entanto, um maravilhoso paradoxo observado na criação faz-nos acreditar que tais coisas sucedem também no mundo espiritual. Sir Isaac Newton afirmou que a luz viajava sob a forma de partículas diminutas a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. É a chamada teoria corpuscular. Mais tarde, o cientista holandês Huygens contestou essa teoria e apresentou provas de que a luz viajava em ondas, como o mar. A teoria corpuscular de Newton foi abandonada por algum tempo até Einstein demonstrar que muitos fatos relativos à luz só eram explicáveis pela aplicação da teoria de Newton, enquanto outros só tinham explicações pela teoria das ondas. Até hoje, as duas teorias são aplicadas, embora os cientistas não consigam entender como ambas podem ser verdadeiras, ainda eles aplicam, mas são reais. Deus não consulta a nossa inteligência antes de estabelecer as suas leis.
O cristão encontra profunda alegria tanto na humanidade quanto na divindade, deidade do Senhor Jesus e em tudo que tinha relação com esta realidade. O ser humano não pode explicar como isso acontece. Está além de sua compreensão. O seu raciocínio não consegue penetrar esse mistério. Mas, ainda que seja incompreensível, está provada a sua realidade. A fé aceita este fato sem reservas, dando a Deus o crédito da existência e da sabedoria que acreditamos também possuir e da extraordinária benevolência que é sua característica. Temos todos os motivos para adorar tanto ao Pai, como também sem restrições ao amado Filho eterno de Deus. O Cristo humano e sem pecado é um grande mistério. Embora, como já disse, Cristo reunisse o humano e o divino em uma santa pessoa, fato reconhecido por todos os verdadeiros crentes, alguns não admitem que Cristo fosse absolutamente e verdadeiramente humano e ao mesmo tempo sem pecado. Isso parece contraditório ao ser humano, o ser humano sendo tentado e afligido pelo mal. Afinal de contas, Cristo não participou integralmente da natureza humana. Muitos se perguntam como Cristo poderia não ter pecado se ele participou da natureza humana, quando nós somos tentados e provados e caímos. Se ele era humano, como podia ser isento de pecado, sem qualquer propensão para o mal? Esse fato constitui-se um paradoxo, simplesmente devido à nossa tendência de racionalizar. Mas já aprendemos que não devemos confiar em nosso raciocínio, e sim na clara palavra de Deus. Hebreus capítulo 2 esclarece o fato da humanidade do Senhor Jesus e sua identificação com a natureza humana. Lá é dito: visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que por causa da morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referente a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Versículos 14 e 17. É uma felicidade para o crente conhecê-lo como o verdadeiro homem, conhecer a Jesus como o verdadeiro homem, que desceu ao mundo motivado pela graça e pela compaixão, disposto a identificar-se com as necessidades humanas. No entanto, isso não deve nos levar a falsas concepções, como nos mostra Hebreus capítulo 4, versículo 15. Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, ele não tinha a natureza pecaminosa que nós temos. Embora ele fosse verdadeiramente homem, a sua humanidade não envolvia pecado de qualquer espécie. O pecado não é parte do ser humano. É uma anomalia. Tanto é verdade que Cristo não cometeu pecado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Também é verdade que nele não existia pecado. 1 João capítulo 3, versículo 5. E que ele não conheceu o pecado. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 21. O pecado não podia influenciar a sua mente. Embora ele fosse tentado como nós, não havia nele a menor tendência para ceder à tentação. Costumamos associar a tentação à ideia da inclinação para o pecado. No entanto, segundo o conceito bíblico, a tentação é uma prova, um teste. Deus permitiu que o diabo tentasse ao Senhor Jesus para evidenciar a natureza pura do Filho. O teste provou este fato. Não havia qualquer possibilidade de o Cordeiro, sem defeito e sem mácula, vir a fracassar. Alguns contestam esta verdade, alegando que Adão era verdadeiro homem e que, apesar de não ser criado pecador, sucumbiu à tentação.
Acontece que Adão foi criado inocente e não santo, e nem divino. Não era de sua natureza odiar o pecado, e também não tinha poder para lhe resistir. Ele tinha só o mandamento de Deus para não pecar, não fazer aquilo. Maria, a Virgem, com relação a Jesus, foi informado de que descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. A humanidade de Cristo, portanto, é singular. Em sua natureza perfeita, havia um ódio santo ao pecado e poder para resistir a ele. Embora fosse verdadeiro homem, em todos os aspectos, possuindo espírito humano, alma e corpo, era uma humanidade santa, impossível de ser contaminada. Além disso, ele era mais que humano, era Deus. Era Deus. E grave isto, ele era Deus. Se não conseguimos entender como isso é possível, que tal fato nos leve a reconhecer humildemente que Deus é mais poderoso que nós e a confiar inteiramente em sua palavra, a fim de que apreciemos tanto a genuína humanidade de nosso Senhor quanto a sua natureza sem pecado. E sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito Santo, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16.